Fala meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Área Z e hoje eu vou fazer um unboxing e uma despedida, uma aposentadoria merecida. Vocês sabem que eu faço review de equipamento para vocês aqui e um dos equipamentos que inclusive dão muito trabalho para fazer review, até porque exigem que você faça um uso desse equipamento por um longo período para que então você possa dar algum feedback que realmente possa, digamos, efetivamente fazer diferença na hora da sua escolha. E um equipamento na preparação para emergências ou até mesmo para o cotidiano, que ele se trata não só de um equipamento, mas uma proteção, seja no cotidiano, seja em situações de emergência, que é uma proteção física para você, é a bota. E eu mostrei aqui no canal algumas botas para vocês. Eu sempre faço um teste prolongado. Eu mostro um unboxing daquela bota, detalhes e depois de um tempo, de tempos em tempos, eu vou dando feedbacks em vídeo, falando para vocês o que está acontecendo e o que não está. Tive boas experiências, tive experiências que não foram tão boas, mas a graça do review é justamente essa, é falar qual é a minha experiência com o equipamento e a partir daí você vai escolher um equipamento para você. Tem vários modelos e marcas de bota no mercado que são excelentes, que desenvolvem um excelente papel e muitas delas têm peculiaridades que alteram, com certeza, valores, alteram, inclusive além de valores, alteram a duração desse equipamento e alguns predicados que ele vai ter ou não. A última bota que eu mostrei para vocês, que eu estava utilizando e eu surrei muito essa bota, foi essa Invictus Amphibian Dry. Inclusive é uma bota que eu mostrei um vídeo, depois eu fiz mais um vídeo para dar um feedback dela e essa é a despedida, essa é a aposentadoria dessa bota. Só que é claro, antes de eu aposentar ela, eu tenho que dar o meu último feedback sobre ela. Foi uma bota que apresentou um desempenho muito bom, ela tem os pontos positivos e os pontos medianos dela. Antes de falar desses pontos, vou falar para vocês aqui no contexto geral. É um bom equipamento, foram 3 anos e 4 meses praticamente de uso intenso. Geralmente eu não costumo ter um monte de botas e ficar revezando, eu costumo ter um calçado específico e eu acabo judiando muito esse calçado. Eu vou ser sincero, eu sou muito porco com o equipamento, nesse sentido de cuidado, tá? O que ajuda no review, porque daí eu abuso bastante do equipamento. Essa bota nunca viu sabão, ela não conhece, ela não sabe o que é sabão e só viu água quando choveu. Só que essa aposentadoria da bota, o que eu acho legal é que não é porque eu vou aposentar essa bota porque ela estragou e ela está inutilizável. Não, ela está utilizável, inclusive eu poderia continuar usando essa bota aqui por mais um tempo, apesar de, claro, ela já ter perdido alguns predicados iniciais de quando ela veio. Mas eu vou mostrar o estado que essa bota está, falar aqui alguns detalhes positivos dela e alguns que eu não diria negativos, mas sim são detalhes que são medianos, que eles dão talvez uma proteção menor, que sejam um pouco mais carentes do que em outros calçados. Então vamos ver os detalhes de como ficou essa bota. Se você não viu ela novinha, eu vou deixar um vídeo aqui no card e você pode dar uma olhada lá. Eu acredito que você vai ver como está bem diferente, mas por incrível que pareça, ela ainda está funcional. Depois de 3 anos e 4 meses, quase 3 anos e meio de uso e ainda poderia estar sendo utilizada, mas vai ser aposentada, esse aqui é o estado que está a Invictus Amphibian Dry, ok? Então, claro, nota-se que está super desgastada, o que é normal, tá, para o equipamento, ainda mais para o tipo de uso que eu faço, que como eu falei, eu fui bem porco com esse calçado, porque eu não costumo cuidar muito do calçado, eu só uso mesmo. Recomendo que não faça como eu, cuide do seu calçado, que ele vai durar bem mais. Inclusive, se eu cuidasse mais desse calçado, provavelmente ele estaria bem mais inteiro. Então aqui dá para ver o desgaste no material. Isso aqui é um couro Nobuki, né? Pode ver que tá bem desgastado, desbotou, isso aqui é natural. Até tem material que a gente passa em cima que é para couro Nobuki, para dar cor. Se eu nem passei água, quem dera, né, um produto desse. Mas aqui a gente não nota rasgo, tá? Não nota-se descosturas grandes, aqui descosturou bem pouquinho só um dos lados, como a costura é dupla, ó, ele não chegou a abrir, não tem rasgo nenhum também, nem em cima do calçado. Ele deu uma leve soltadinha aqui, ó, na bordinha, mas é só até ali onde tá, ó, depois tá grudado, tá? Ele não chegou a abrir o calçado, tá íntegro aqui ainda, apesar de dar essa leve descoladinha aqui. Solado,
desgastou bastante. Pode ver que o Fernandão pisa torto, tá? Tem aí o calcanhar meio fora de tem que fazer uma cambagem, né? Um balanceamento. Aqui então gastou, aqui acaba entrando às vezes uma aguinha porque desgastou a borracha. E esse solado aqui ele é bem grosso. Se vocês olharem o vídeo, o primeiro vídeo que eu fiz dela, vocês vão ver a diferença. Tá? Então desgastou bastante. Por dentro dela o material ele também sofreu rasgos aqui. Mas nota-se o seguinte, é só no cano dela aqui, ó. Aqui no cano ele deu esses rasguinhos que é de desgaste, quer dizer, foi desgastando até que o material abriu. Porém, lá dentro do calçado não tem nenhum rasgo, tá? Lá dentro tá inteirinho, ok? Não teve problema nenhum. Aqui desse lado da bota também não tem rasgo, não soltou linha, não fez nada. É claro que ela já, a hidrofugação dela já não protege, então já tá entrando água. Ok? Não entra tanta, ainda protege um pouco, mas ainda entra umidade na bota. Na parte do cadarço, sem problema nenhum. Passador de cadarço também, nenhum arrebentou, tá perfeito. Lembrando que os de cima aqui são de polímero, tá? E ainda assim não quebrou nenhum deles, estão perfeitamente fixos ainda. O calcanhar dessa bota não tem placa de calcanhar, tá? Ele é só o material, e esse material, o couro Nubuck, ele é bem mais molinho. Tá? E ainda mais depois que ele sofre desgaste. Então a proteção do calcanhar não é muito elevada, é bem mediana, tá? Bem mediana. Só que isso favorece em compensação o conforto. Não adianta você ter uma bota que parece bota de cavaleiro, uma armadura, né? Muito dura, e ela machucar seus pés, é uma troca injusta. Não adianta a bota proteger o seu pé de agente externo, mas dentro da bota o teu pé ferra inteiro. Então, não tive este problema. Em momento algum, sofri calo, desconforto, ralado ou alguma coisa com essa bota. Ela é muito confortável mesmo. É só o desgaste mesmo e ela fica feiona assim, por causa do uso e porque o Fernando não sabe lavar calçado. Então essa aqui é a Wolf Attack V-Force. É a substituta, né, que aposentou a minha Invictus, que é uma excelente bota, como eu falei, com excelente equipamento, vale a pena, tá? E agora é hora de descobrir se a Wolf Attack vale a pena e vai ser uma companheira do dia a dia. Vou mostrar para vocês os detalhes que me atraíram nessa bota. Eu não posso dar um feedback final antes de testar o equipamento afinco, bem testado, assim como eu fiz com aquela bota. O solado dela é um solado Vibram, tá? Uma marca conhecida, reconhecida, de renome, por fazer um solado de qualidade, ok? Ele é colado aqui, tá? Ele é colado, mesma coisa que a outra bota. Eu tinha até um pouco de preconceito com botas coladas. Eu sempre gostei de uma costura externa aqui. Coisa que eu experimentei, por exemplo, em alguns modelos, em algumas marcas de bota. Mas depois de usar aquela bota da Invictus, eu passei a botar um pouco mais fé, fiquei menos cético com botas coladas, ok? Então aqui, o solado é colado. Já nesse solado nós temos aqui o anti-perfuro, que é uma proteção muito bacana. Depois eu vou falar um pouquinho dessa proteção para vocês. Aqui nas laterais nós temos cordura 1000D, ok? Que faz a lateral do calçado. É um material em nylon bem resistente. E o restante do calçado é couro bovino, tá? O couro bovino, ele geralmente é mais resistente que o Nubuck, tá? O Nubuck é muito bom, mas o couro bovino costuma ser mais resistente. E o corpo da bota aqui, ele é em couro bovino, esses detalhes que vocês estão vendo, inclusive os reforços que ela possui aqui, como o do calcanhar, tá? Do calcanho, e o do bico aqui também. Então tudo isso aqui é couro bovino. Bem bacana, tem boa espessura o material, as garras também são muito boas e apresentam uma boa possibilidade de aderência, inclusive ela é bem macia, né? Vamos ver como é que se comporta o desgaste desse solado, aparentemente muito bom. O passador de cadarço da bota, ele é feito em polímero, aqui em cima. Eu era meio cético com polímero, mas passei a botar mais fé depois de experiência com alguns calçados. Quando é um material, um polímero de boa qualidade, ele resiste e aguenta bem o tranco, já tive essa experiência. O curioso dessa bota é que os passadores de baixo aqui são feitos uma espécie de microcorde. É a primeira vez que eu vejo isso no calçado e vai ser uma experiência interessante. Mas aparentemente é bem resistente, até porque microcorde geralmente costuma ser bem resistente e é de uma espessura bem razoável. Essa bota aqui, ela é a prova d'água, tá? Só que qual que é um dos problemas de materiais à prova d'água? É quando a água não entra e o suor também não sai, não evapora. O que se torna algo bem complicado, porque daí, por exemplo, a água de uma chuva não vai pegar o seu pé, em compensação o suor vai molhar toda a sua meia. Então, para evitar esse problema, este material, ele é um material especial,
em que ele tem uma secagem fácil, é confortável e apesar do material ser à prova d'água aqui por fora, aqui por dentro ele transpira com mais facilidade, secando o seu pé. Também, é claro, garantindo que seu pé se mantenha seco dentro da bota. Mesma coisa é a palmilha da bota, tá? A palmilha da bota aqui também, ela é de um material que é feito para secar com facilidade. Dá para ver que ele é um material bem poroso, tá? Então, se o seu pé vai suar dentro do calçado, ele precisa secar também. Então, isso facilita o pé transpirar e manter o seu pé seco. Dá para ver até porque é bem diferente essa palmilha pelo fato dela ser bem porosa, tá? Isso facilita evaporar a umidade que vai se criar ali através do seu pé. Então, a promessa que é uma bota que respira fácil, que vai manter o seu pé seco, enquanto você utiliza mesmo sendo uma bota hidrofugada, ou seja, à prova d'água. A língua do calçado aqui que a gente chama é o tipo asa de morcego, tá? Então, ela não vem toda para fora, ela termina aqui, ó. Tá? Então, ela vai terminar bem aqui. E ela terminando aqui, o que acontece? Se cair sujeira, até mesmo a água, ela vai parar aqui no teu calçado e não vai entrar lá dentro da bota. Isso, inclusive, é uma tendência que a gente vê na maioria dos calçados hoje das botas. É essa língua aqui tipo asa de morcego, que é para não entrar detritos. Não adianta você ter uma boa proteção aqui e se você está em um lugar que tem cascalho, pedra, sujeira, poeira, isso entrar tudo aqui por dentro da língua e cair lá dentro do calçado e ficar incomodando o seu pé. É um equipamento leve, é um equipamento bonito, tá? Bem feito, bem confeccionado. Nota-se as costuras duplas aqui também na forração de dentro, que é uma espuma bem confortável. Inclusive esse solado por dentro aqui, ele tem ali um sistema usando EVA e borracha que é para tornar mais macio. Não adianta ser, como eu falo, um super calçado, super resistente, se ele não é confortável. Quer dizer, não é o ambiente externo que arrebenta seu pé, é o próprio calçado. Aí se tornaria uma troca injusta que não vale a pena. Então esses são alguns detalhes que me atraíram a esse calçado e que fazendo o teste eu vou analisar com mais cuidado. Um dos aspectos curiosos que nós temos que considerar aqui, que quando nós vamos adquirir uma bota, o que nós temos, geralmente o que nós nos preocupamos muito, tá? É com o bico da bota, que é a proteção dos dedos, principalmente isso. Geralmente onde nós falamos de botas com biqueira, nem sempre uma bota tem que ter biqueira para trazer uma boa proteção. Claro que uma biqueira ajuda bastante. Mas botas que tem um bom reforço, no caso dessa bota aqui, ela tem um bom reforço, inclusive o bico dela é mais duro, mais rígido do que o bico da Invictus, por exemplo, que era mais macio, mais molinho. Então essa aqui ela é mais dura, apesar de não ter biqueira, esse revestimento dela dá uma boa proteção e vamos ver como é que isso aguenta, tá? Outra coisa que nós consideramos muito na hora de adquirir uma bota é a proteção do calcanhar. Algumas botas, assim como a biqueira, ela tem uma proteção rígida no calcanhar, tá? No calcanho que a gente fala, que é uma parte, inclusive, que tem que ter tanta proteção quanto o bico da bota. No caso dessa bota, ela também não tem placa rígida no calcanho, ok? Assim como a Invictus também não tem. Isso torna a bota geralmente mais leve, tá? Mas, como eu falei, o reforço do material já dá uma proteçãozinha legal e aqui ela tem um reforço atrás também, como a outra bota também tinha, e vamos ver como isso aqui se sai. Detalhe, qual que é um dos problemas da placa de calcanho que vai aqui atrás no calcanhar para proteger, né? O calcanhar e um pouco do tornozelo. Algumas botas, eu já tive essa experiência principalmente com a Airstep, elas têm essa proteção do calcanho muito alto, tá? Ela é muito alta aqui assim. Então ela é rígida, dura, protege. Em compensação, essa placa, ela machuca muito o tornozelo. Sabe, os ossinhos do tornozelo ali, ela machuca, ela judia, ela fica ralando. Então é uma troca injusta, porque às vezes você tem uma proteção de calcanhar, em compensação ela arrebenta o teu pé do mesmo jeito. Então eu conheço muitas marcas de bota e muitos modelos, inclusive muitos preferem não utilizar isso justamente por esse risco, porque algumas pessoas têm um pé mais gordinho, outras pessoas têm um pé mais magro como o meu, onde os ossos são um pouco mais salientes e assim como alguns podem machucar, outros podem não machucar. No meu caso, é difícil achar uma bota que tem uma placa de calcanhar que não machuque o meu calcanhar. Então, ultimamente eu tenho evitado as placas de calcanhar e optado simplesmente por um recurso de proteção mais rígida, um pouco mais robusta, mas sem necessariamente uma placa. Outra coisa a considerar importante na bota é a proteção do solado, tá? Essa bota ela é anti-perfuro.
tá? Então ela tem um sistema de anti-perfuro. Esse sistema anti-perfuro, considerem o seguinte, não é porque ela é anti-perfuro que você vai sair brincando de pular em prego com ela, tá? Imagine o conceito aqui, esse anti-perfuro ele já está agregado no corpo da bota, então não é uma palmilha anti-perfuro, ela está no solado anti-perfuro dela, já está ali embutido no corpo, tá? Do projeto da bota, então não vai sair o anti-perfuro dali. Só que geralmente os materiais anti-perfuro, eles são como se fosse um colete à prova de balas. Você já viu um colete à prova de balas, por exemplo, quando se faz um disparo nele? O que acontece? A bala não passa, né, pelo colete. Porém, como diz na lei da física, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Então, a partir do momento que algum material tenta perfurar aquilo, quer dizer, ele vai fazer um volume no seu pé. No caso, quando você é igual colete, a pessoa que toma um disparo e está de colete, geralmente ela pode não sofrer uma perfuração, mas ela pode quebrar uma costela, ela pode sofrer uma lesão no órgão. Então, assim, quer dizer, segura o disparo, mas o impacto não pode ser totalmente evitado, até porque tem que dissipar esse impacto. E nos calçados anti-perfuro, geralmente esse material que vai lá dentro, ele também é maleável, tá? Ele trabalha. Então, se você pisa num prego, quer dizer, esse prego ele vai entrar no solado, ele não vai perfurar o seu pé. Porém, esse material vai trabalhar e você vai dizer, vamos dizer assim, você vai tomar uma pontada no seu pé. Você vai levar uma pontada ali, você vai levar uma pancada no seu pé, ok? Então, essa pancada, muitas vezes, por mais que não fure o seu pé, o que já é uma proteção maravilhosa, sim, poderia criar uma lesão. Então, você não pode pular de cima de um lugar e cair em cima de um prego. Você não vai furar seu pé, mas, cara, você pode machucar, você pode fazer uma lesão no pé. Então, é uma proteção, não é a prova de machucados, tá? A prova de lesões. Então, cuidado com as proteções, elas são para situações emergenciais. Mas essa proteção aqui é legal porque em situações de emergência, qual que é um dos problemas do caminho? Detritos, pregos, e não só em situações de emergência, tá? Situações do cotidiano. Se você está num lugar que tem uma madeira com prego, quem já não furou o pé num prego, né? Eu já furei mais de uma vez, tá? Isso no quintal de casa. Em outros lugares também que tinham detritos, as escaliças, e em situações de emergência, alguns tipos de catástrofe, por exemplo, você está em lugares que às vezes tem muito material perfurante, que pode realmente acabar prejudicando os seus pés, e você ter uma proteção é essencial. Uma boa bota ela é como uma boa armadura para um cavaleiro, tá? Ela vai te proteger. Então, esses detalhes acrescentados, tá aqui. Era importante salientar para você que tem curiosidade sobre esse equipamento. Aí alguns dizem, mas a Wolf é uma apoiadora do canal. Tanto é apoiadora que eu admiro muito a qualidade dos materiais. Há muito tempo, como eu falei para vocês, tenho orgulho de que seja uma apoiadora do trabalho que a gente faz aqui e traz para vocês, não só com review de um equipamento, mas também com dicas de sobrevivência, né, dicas para situações de emergência. Então ela apoia esse trabalho e eu tenho o prazer de ter esse apoio porque é uma empresa que faz bons equipamentos e agora mais um teste com essa bota para me descobrir se os calçados são tão bons quanto as mochilas. Tem cupom de desconto? Tem. Independente deste produto ou de qualquer outra coisa ali no site da Wolf Attack, a gente tem um desconto, cupom para quem é seguidor do canal, que ajuda a dar uma quebradinha no valor para você, tá? Inclusive tá aqui na descrição do vídeo, tá? Tá o link também para você ver mais detalhes da bota. Enfim, mas a ideia aqui é entender que se for para mim trazer algo para vocês com um material de péssima qualidade, eu não vou ficar aqui indicando para vocês algo que não presta, ok? Por isso que eu vou fazer o teste dessa bota. A princípio, o visual legal, me parece muito bacana e um equipamento resistente. Vamos descobrir isso na prática, ok? Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Fernando Zimmermann. Obrigado pela assistência, obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de curtir o nosso trabalho, ajuda muito quando você dá uma curtida nesse vídeo. E é claro, se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe os vídeos, ajuda muito o trabalho do canal Área Z e conheça, é claro, nossas outras playlists, que tem muita coisa legal aqui no canal para vocês. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo do canal Área Z.